Boa noite. Mais uma vez estamos dando prosseguimento às atividades das palestras virtuais no Grupo Espírita Fraternidade. Inicialmente, nós vamos fazer uma leitura do livro Agenda Cristã, lição 16, intitulada Algumas Definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Vamos então fazer a nossa prece e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso irmão maior, a Humberto e demais companheiros que colaboram conosco na nossa casa espírita. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, Humberto e demais colaboradores. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos em nome de Deus, a fim de que possamos buscar nessa escola chamada Terra o nosso aprendizado das leis de justiça, de amor e caridade, a fim de que possamos ser bons servidores e colaboradores na vinha do Pai. Abençoa todos nós, ilumina-nos, proteja-nos, para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a vossa mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos trabalhar do livro Pão Nosso, a lição 72, Contempla mais longe. É uma lição que vai falar sobre essas três leis que nós comentamos na prece inicial. A lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, com um foco específico com a lei de justiça, para que a gente possa fazer boas escolhas para nós e irradiarmos essas escolhas para o nosso mundo exterior. A lição 72, ela é intitulada como Contempla mais longe, ou seja, ter um olhar para a alma imortal, para a vida eterna, a fim de que nós possamos cumprir com o nosso dever de casa, que é a nossa própria autotransformação. E o Emmanuel vai comentar um trecho da parte do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, estritamente aquele que fala: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. E o Emmanuel comenta: para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. E ele pede que nós observemos. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não esqueça que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti mesmo, ninguém confia em
teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberá viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, a nossa mente interior, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-los em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás recursos mil diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre uma apreciação àquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicardes à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Bem, esse é o texto que a gente vai comentar. E a gente vê logo nas considerações de Emmanuel que ele traz pessoas, realidades espirituais, culturais, emocionais distintas. Ele fala lá no esquimó, vivendo no seu ambiente de gelo, que para ele o importante são as focas e o gelo que ele vê. O selvagem da floresta, não. O interesse principal, a escolha dele é a sustentabilidade da sua vida, do corpo, apenas. E ele se preocupa com a abundância da carne. Para o homem de religião sectária, aí já chegou na sociedade. A glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele, e aos que se lhe afeiçoam. E aí aqui cabe a gente refletir um pouquinho. O homem de religião sectária. Deus é um pai. Nós somos filhos e irmãos uns dos outros. Jesus é o nosso irmão mais velho. Numa família, ninguém pode trabalhar com sectarismos, com preconceitos, com divisões, com críticas. Por quê? Se nós investirmos por esse caminho, nós vamos estar promovendo a divisão. O que é o partido? Partido é parte. E toda parte gera conflito, interesses diversos. Deus não trabalha com partes. Deus só trabalha com inteiros. Por isso que a gente vê na política a divisão partidária gera divisões, conflitos, dissensões. No meio religioso, quanto mais rótulos religiosos tivermos, nós vamos criar um sistema separatista de divisões. Daí nós buscarmos trabalhar em cima de princípios, e é isso que a gente vê na doutrina espírita. Deus não tem religião, Jesus não teve religião, e a proposta é essa. Nós precisamos vivenciar a lei de justiça, de amor e de caridade dentro da nossa mente e do nosso coração, a fim de que possamos cumprir a entrega da nossa autotransformação, que é a obra principal da nossa existência. Aí o Emmanuel também comenta sobre o mundo científico, os sábios, e quando ele diz que a pessoa sábia é aquela que consegue enxergar o plano material e o plano espiritual, e planejar, segundo as leis da imortalidade, as tarefas que nós precisamos resolver e cumprir. Por quê? Nós já temos alguns milênios de estrada. Saímos lá do simples e ignorante e chegamos no reino nominal. E o que a gente tem observado ao longo dessa caminhada? Que nós estamos aqui para aprender 3 coisas. Primeiro, que Deus é o nosso Pai.
ainda hoje não conseguimos aceitar essa ideia. Segundo, que somos seres imortais e que Jesus é nosso irmão. A tarefa de Jesus só foi provar para a gente que somos seres imortais. Já temos um pai e temos um irmão mais velho que cuida de nós, trazendo a lição da imortalidade. A doutrina espírita chega agora trazendo a terceira lição para a gente, que nós somos uma família, que temos irmãos. Temos um pai, temos um irmão mais velho que é o nosso mestre e temos os outros que ainda estão em aprendizado com as suas impurezas e suas imperfeições que precisam conviver a fim de se depurarem e de se autolapidarem, a fim de que o nosso diamante, a nossa individualidade, possa resplandecer e brilhar como espera o Cristo. Aí nessa mensagem, mais adiante, o Emmanuel chama a atenção para isso. Vamos transportar esses modos de ver, esses olhares, para o campo interior, onde mora Deus, na nossa consciência. E quando ele pede para fazer esse transporte, ele vai dizer o seguinte: cada um vai responder para o mundo exterior segundo as suas vivências e experiências no campo racional e no campo emocional, segundo aquilo que já tenha aprendido e vivenciado, para poder oferecer nessa relação de convivência social. E esse material merece, como o Emmanuel chama a atenção, a nossa reflexão, para que a nossa consciência possa aceitar e acolher. Há uma grande diferença. O que vem a ser ciência e o que vem a ser consciência? Nós já tomamos ciência que existem 3 leis: a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Mas elas só são leis, e leis não têm sentimento. Leis são leis. Quando é que elas se transformam em sentimentos? Quando cada criatura incorpora e vive em si aquilo que está no comando dessas leis. Essas leis, para que possam dar estabilidade à nossa alma, elas poderiam ser representadas, como Emmanuel coloca, naquele triângulo equilátero. A lei, lá na pontinha superior do triângulo, a justiça. No lado esquerdo, no outro vértice, o amor, e do outro lado, a caridade. Quando nós conseguimos vivenciar internamente essas 3 leis, convertendo-as em sentimentos dentro de nós, numa tarefa individual, nós conseguimos ganhar o título de homem de bem, o homem justo, filhos de Deus. Daí a gente compreender por que no Evangelho os Espíritos dizem que a lei de amor e de caridade, elas complementam a lei de justiça. Ou seja, tudo começa na lei de justiça, que é uma lei de meritocracia. É uma lei de merecimento. Nada vem de graça. Tudo é fruto e resultado do nosso esforço. E aí o Emmanuel, mais adiante, vai chamar a atenção para o seguinte: se nós continuarmos alimentando a cólera, tudo ao nosso redor vai se tornar irado. Se dermos abrigo à tristeza, o desânimo, a depressão haverá de vir em cada trecho do nosso caminho. Se nós tivermos dúvidas a respeito da nossa capacidade de realizar as coisas, de não confiarmos no nosso próprio esforço, nada vai acontecer. Se nós nos habituarmos a convivermos em conflitos, em perturbações, em permanentes atritos, viveremos sem paz dentro de nós. Saberás viver em paz? Não vamos conseguir saber viver em paz conosco mesmo.
Se respirarmos as ondas superiores ou inferiores, como ele diz, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e essa mente envolvendo a parte racional e a parte emocional, e dentro dessa organização, se nós trouxermos essas leis para vivenciarmos a nível individual, com esses gênios de bondade ou de maldade, nós vamos ter frutos diferenciados na nossa vida. E aí ele comenta, em torno de teus passos, a paisagem que te abriga, sempre em tua apreciação, ou seja, na tua escolha, e essa escolha acontecerá segundo a forma como nós pensamos. Por exemplo, nós temos o sol, momentos límpidos na natureza, e nós temos momentos de chuva, onde há a presença de nuvens. Nesses dias, tudo é mais difícil, porque a nuvem cobre o sol. O nosso objetivo é afastarmos essas nuvens. Como? Através da nossa autotransformação. E continua comentando Emmanuel. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, que é obra viva de Deus, ela, a natureza, também devolverá para nós aquilo que lhe oferecermos. É a lei da meritocracia, lei de causa e efeito. Então, comenta o Emmanuel, em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. E a apreciação é o nosso poder e o nosso direito de escolhas. Se o nosso olhar está coberto pela nuvem, impedindo a claridade do sol, nós temos que afastar essas nuvens de impurezas e de imperfeições, para que a obra viva de Deus possa ser refletida com fidelidade. O Emmanuel faz um comentário sobre esse mesmo capítulo 6, 38 do Evangelho de Lucas, em várias obras. No livro Doação em Nós, na lição 5.7, Ceifa de Luz, ele comenta, dando um outro foco. No livro Esperança, lição 2, Nós e o Mundo, também traz um outro comentário dentro da premissa de é dando que se recebe. No Pão Nosso, que é esse que a gente está trabalhando, né? E temos a Carta do Coração, na lição 34 também. Temos também Tem de Bom Ânimo, nesse livro, na lição 2. E Alma e Coração, na lição 6, com o título Dar. As nossas maiores transformações, elas surgem quase sempre das doações que fizemos. E aí é importante nós trabalharmos os conceitos. Emmanuel resgata algumas ideias das palavras, da essência das palavras. O que significa dar? Aí diz Emmanuel, num desses vários livros que a gente citou, dar significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. O universo ele está baseado nas leis de justiça, amor e caridade, que significa a onipresença de Deus em doações eternas. Mas Deus só se tornará presente dentro de nós se nós vivenciarmos as suas leis, essas 3 leis que comentamos, de forma individualizada. Por quê?
A vida, ela se equipara a um grande banco. E, como banco, nós precisamos, individualmente, ter as carteiras de investimentos no reino de Deus, que é o banco da vida, né? E Emmanuel traz alguns conceitos importantes. Por exemplo, ele fala que beneficência, num ponto de vista, significa doações de recursos próprios, geralmente da ordem material. Paciência significa doação de tranquilidade interior. Esse já é um recurso espiritual. A palavra tolerância, para o reino de Deus, significa doação de entendimento, compreensão. E só pode doar isso quem já viveu a lição internamente. Esse é um recurso espiritual que está baseado na experiência, na vivência. A palavra sacrifício significa doação de si mesmo. Tudo isso são dádivas, né? Presentes que precisam circular e que voltam infalivelmente ao doador, repletos de juros e correções sempre maiores. Quem quiser aumentar as suas riquezas interiores, a sua luz interior e progredir nas suas tarefas e obrigações, que busque o auto-auxiliar-se e auxiliar e servir aos semelhantes. Porque a onipresença de Deus vivo se revela nas obras vivas das atitudes virtuosas que lançamos no mundo exterior. A lei de justiça, ela estabelece que é dando que se recebe. A lei de amor ensina que a criatura que não germinar dentro de si as sementes de luz, de justiça e amor, não conseguirá entregar ao próximo a convivência madura da lei de caridade, que significa, segundo o próprio Emmanuel, que depois de se vivenciar a lei de amor dentro de si, nasce o sentimento, porque lei não tem sentimento. E daí a terceira fase do processo. Caridade é convivência com as imperfeições e impurezas dos outros. É vivenciar em nós essas leis que citamos anteriores, sem reclamar, para conseguir brilhar a nossa própria luz. Assim, queremos agradecer a todos a oportunidade de podermos compartilhar mais uma vez as lições de amor do Cristo, de Deus. Que nós possamos, Senhor, permitir que essas sementes infinitas de luz possam germinar em nossos corações, crescer, florescer e frutificar. Que o Verbo que está na lei e que outrora está sempre com Deus, se torna carne quando cada um de nós vive dentro de si esses mandamentos. Assim, queremos agradecer mais uma vez esta oportunidade de estudo, de reflexão para a nossa alma imortal. Que assim seja, graças a Deus.